Ontem eu fiz um vídeo denunciando o agronegócio predatório. Aquele dos latifundiários produtores de miséria e também commodities, produto para exportação cujo preço é regulado pelo mercado externo, industrializado lá fora e revendido para nós brasileiros depois de ter gerado emprego lá fora. E o que aconteceu foi uma avalanche de pobre louco, vindo nos comentários me xingar. Tá na cara que esse sujeito não estudou. Quem é esse cara que nunca botou o pé numa lavoura? Quem é esse otário pra falar de agricultura? Um vagabundo que não sabe o que é trabalho. Olha só a cara do riquinho querendo falar de trabalho, de agricultura. Eu vou falar um pouquinho da minha história, para que você entenda as minhas origens e até compreenda um pouquinho da mentalidade do sulista. Antes, porém, eu vou pedir a você que engaje meu vídeo, para que esse vídeo chegue a outras pessoas, para que o meu canal cresça. Você pode fazer isso comentando, curtindo, assistindo até o final, compartilhando. E você pode fazer isso também ajudando através dessa chave aqui, que por meio dela você vai ser patrocinador deste trabalho. Vamos em frente. Eu nasci no campo, pés descalços, trabalhando desde pequeno na chácara do meu pai. Lá se criava gado, se criava porco, se plantava. Era um sítio pequeno, mas ali havia a tal conhecida agricultura familiar. E lá onde eu nasci, não tem idade mínima para trabalho. Então eu e os meus irmãos trabalhamos muito. Quantas vezes eu ia para a escola depois de ordenhar vacas, entregar o leite aonde passava o leiteiro para levar, e ia tirando a vaca, estrume de vaca para a escola. Com 15 anos, por força de algumas circunstâncias, a gente veio para um bairro periférico da cidade de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. E ali eu arrumei meu primeiro emprego na indústria, com 15 anos. Desde então, eu trabalhei 17 anos numa empresa, 4 anos na outra e 4 ou 5 anos em outra. E lá, no campo onde eu nasci, a gente foi criado para obedecer, não questionar, trabalhar muito, desde criança. A dar valor ao trabalho e fazer disso a vocação da vida. Aconteceu que choveu por aqui comentários de pobres que não sabem a diferença entre a agricultura familiar e a agricultura de larga produção de soja, de boi. Essa agricultura que destrói a natureza, aquece o planeta e que vai produzir um colapso no mundo. Eu sou descendente de imigrantes que vieram para o Brasil para trabalhar nas lavouras. Fui criado desde que me conheço por gente, com uma enxada na mão. Lá em casa era vergonhoso não ter calos. O homem tinha que ter calo. Olha só a ideia que plantaram na cabeça do paranaense, do sulista em geral, que é reacionário e que muitas vezes é incompreendido pelo restante do Brasil que não sabe a lavagem cerebral que a gente recebeu para trabalhar de graça, para não questionar o poder daqueles que tinham as terras. Com 30 anos eu completei o ensino fundamental e fiz o ensino médio no sistema EJA, Educação Jovens e Adultos, porque quando criança e adolescente eu saía da escola para trabalhar com a 6ª série do ensino fundamental, apenas. Com 40 anos eu falei do sonho que tinha de estudar psicologia e alguém disse assim, mas por que você não estuda? Como eu fui criado para trabalhar, eu não sabia que estudar era para mim. Eu pensava que eu era trabalho e que só teria alguma coisa na vida com muito trabalho. E por isso que eu trabalhava sábado, domingo, 12 horas por dia, para ganhar hora extra, para sobrar um pouco da renda, para poder comprar alguma coisa, além de comer. E aí que me ocorreu, pois é, por quê? E eu fui. E quando cheguei na faculdade percebi que eu não era burro, que eu tinha condições e que eu poderia fazer uma graduação. Hoje eu sou um psicanalista dos bons, com vivência, muita vivência, muito conhecimento do que é ser humano. Conheço profundamente a natureza das pessoas daqui. E estou estudando ainda. 52 anos, estudo pedagogia
Estou quase indo do meio para o fim e estudo jornalismo. E aí, alguém que passa, vê o meu vídeo, me chama de vagabundo, de ignorante, de playboyzinho, de riquinho. Nunca pegou numa enxada. Eu não tô falando de quem pega na enxada. Tô falando de gente milionária que não contribui com este país de fato, mas que leva a fama de que são os salvadores do Brasil. Em 64 havia um plano para fazer uma reforma agrária no Brasil. E essa reforma agrária, que seria feita em 64, se ela tivesse sido feita, o Brasil seria outro país hoje. Mas esses mesmos latifundiários que recorrem a banco público para pegar dinheiro barato, para financiar o seu negócio, para vender como commodity, impedindo que haja industrialização aqui, estes mesmos, que poderíamos chamar de bancada ruralista da época, eles mesmos usaram das Forças Armadas para dar um golpe contra o Brasil e entregar o nosso país aos interesses dos Estados Unidos. E deste pequeno número de donos das terras que não compraram terra alguma são poceiros, gente que invadiu, que matou, que tomou terra indígena, gente que herdou de quem sabe lá, gente que ganhou uma posse do governo. Assim como aqui no Sul tem muita gente que veio de lá, fugido da Europa, por miséria, por fome, chegou aqui miserável e ganhou um pedacinho de chão para trabalhar. Claro que os grandes foram comprando dos pequenos e os pequenos foram sendo expulsos para as cidades. São os mesmos os que deram o golpe em 64 para garantir que não houvesse reforma agrária, para garantir que o Brasil não seria industrializado, para garantir que os interesses dos Estados Unidos continuassem em pleno desenvolvimento aqui no país atrasado, para garantir que não deixaríamos de ser colônia. Os mesmos de 64 tentaram agora dar o golpe novamente, financiados por quem? Pelos mesmos que em 64 não queriam que houvesse uma reforma agrária. São os mesmos. Aí quando você vê na Globo que o agro é pop, o agro é tudo, você se engana achando que eles são os caras. Não. Foram eles que financiaram o bolsonarismo. E você, pequeno agricultor, que de repente pode se achar ofendido, não estou falando de você, não. Não estou falando de quem produz alimento, de quem rala, quem se lasca de sol a sol. Estou falando daquele que nem mora lá na fazenda. Chega de aviãozinho, mora na cidade, às vezes mora no sul e tem a sua fazenda lá no norte, nordeste. Você nem conhece. Pega dinheiro no Banco do Brasil, pega dinheiro do BNDES, tem lá os seus deputados todos no bolso para manter o Brasil atrasado, sendo destruído, para ganhar dinheiro. Cara, como é que pode o povo se ofender com as coisas que digo? Como é que pode? Como é possível isso?